Salmo de número 4. Salmo de número 4. Confiança em Deus na angústia. Amém? Aqui o salmista ele vai dizer, o salmista Davi ele vai dizer que ele vai declarar a sua confiança em momentos de angústia. Não sei se você tem vivido momentos de angústia ou momentos angustiantes, né? Mas vamos ver o que o salmista Davi declarou aqui, que possa servir para a nossa vida nessa noite. Culto de oração, culto de intercessão. Amém, queridos? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Olha, ele já começou incisivamente, né? Responde-me quando clamo. Ó Senhor, por favor, responde-me quando clamo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quantos vieram orar nessa noite? Diga amém. Clamar nessa noite? Diga amém. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai ao travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Queridos, que texto maravilhoso. É um texto de Davi que ele fala da confiança. Em paz me deito e logo pego no sono. Esse texto é para você que talvez tem dificuldade de dormir. Pastor, tem tido insônia, tem tido pesadelo, porque você teve. A partir de hoje você não terá mais. Você vai viver essa palavra. Em paz me deito. Ah, pastor, mas são muitos os problemas. Não tem problema. Conta para o Senhor onde está a tua dor. Queridos, ficar angustiado mais ainda, ficar preocupado mais ainda, não vai resolver nada. O salmista está dizendo o seguinte: olha, confia no Senhor, conta para Ele, declara para Ele a sua necessidade e descansa. Olha o versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, eu não fico remoendo na minha cabeça, né? Não fico lembrando das lutas, dos problemas. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Tem sempre um porquê, né? Porque o pastor é bonito? Não. Porque a igreja é bonita? Não. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Deitar é uma coisa, repousar é outra, né? Às vezes o cansaço do dia a dia. A gente teve um dia, tiveram muitos dias de cansaço na minha vida, né? Estou vivendo um período bem complicado, estou fazendo uma obra, eu e o Molevi, esse sol, irmãos, eu vou te falar, o sol eu acho que nos faz ficar mais cansado do que o próprio serviço, né? E te esgota. E aí teve um dia que eu tomei um banho e falei: vou deitar aqui no chão da sala, vou botar a perna para cima no sofá, para ver se o sangue circula melhor, se eu fico mais aliviado. Queridos, começou a dar um monte de dor nas costas, a perna começou a doer, eu vou para a cama, e vira para a direita, para a esquerda, sobe, vira pronto, bananeira. Não deu jeito. Eu disse: Senhor, que coisa, né? Aí eu disse: texto fala: em paz me dei. Isso é confiança.
Senhor, quando nós formos dormir hoje à noite, Senhor, que nós possamos dormir em paz, deitar em paz, confiando no Senhor, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado pelo início deste culto de intercessão, de oração. Muito obrigado, Deus, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença em nossas vidas. Te damos graças, te damos honra, louvor e glória, porque Tu és merecedor, Senhor, de honra, glória e louvor, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse texto do salmista Davi, Senhor, a qual ele estava declarando a confiança dele estava no Senhor, em momentos de angústia, em momentos onde ele estava cansado, em meio a momentos onde ele estava talvez perturbado, talvez angustiado, cheio de luta e de problemas. Mas o Senhor fez com que ele deitasse em paz, repousasse em paz, seguro no Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa noite para te agradecer por essa palavra, te agradecer, Deus, pela Tua graça em nossas vidas. Fique conosco nesse culto, Pai, te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Vamos participar aqui da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Como é bom, né, queridos, viver o mover do Espírito Santo através dos louvores, através de cada aperto de mão, através da sua presença nesse lugar. Como é bom ficar disponível para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Obrigado, João. Deus te abençoe. Diz assim, Mateus capítulo, eu falei o versículo, capítulo não, né? 9. O pastor ainda está vivendo aqui as últimas notas ainda do louvor, então até botar normal. Mateus 9, não precisa ficar de pé, sentado ver, ficamos aí quase uma hora, né? Que benção. A partir do versículo 26, Mateus capítulo 9, 23, melhor dizendo, 23, perdão. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, eu chamo todo mundo de chefe, né? Então Jesus chegou na casa. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta, ou seja, estava acontecendo um louvor ali naquele lugar, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Repete comigo: mas dorme. E riam-se dele, riam-se de Jesus. Mas afastado o povo, olha o que diz aqui, mas afastado o povo, alguém afastou o povo para Jesus passar. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão. Você tem mãos? Deixa eu ver tuas mãos. Essa noite o Senhor vai tocar em tuas mãos. Amém, já tocou. Segura na mão de Deus essas águas do mar da vida. Não é da sua época não, né? É? Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Senhor, muito obrigado. Por causa desse acontecimento nós estamos aqui nessa noite. Por causa desse acontecimento nós estamos aqui te louvando e adorando com os nossos lábios, nossas mãos levantadas,
os nossos aplausos, agora com a Bíblia aberta, Senhor, por causa deste acontecimento. Nós estamos aqui declarando que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não há impossíveis para Ti. Te louvamos nessa noite no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, querido, esse parágrafo a partir do versículo 23, que vai até o 26, vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição da filha de um grande chefe, de um grande homem. A ressurreição, ou seja, podemos entender então que essa pessoa, essa filha, estava o quê? Morta. Que não tinha mais jeito. Mas, só que Jesus, ele estava se preparando para chegar nesta casa. Se você for comigo um pouquinho mais no parágrafo anterior, você vai ver um tema da Sociedade Bíblica do Brasil na sua Bíblia, dizendo sobre a cura de uma mulher enferma. Que você conhece também esse texto. Essa mulher estava 12 anos, não é isso? Sofrendo de uma hemorragia. Olha, só que Jesus saiu do lugar onde ele estava para ir ressuscitar a filha de Jairo. Esse chefe, esse texto, esse contexto que nós estamos estudando aqui. Só que no meio do caminho apareceu essa mulher com 12 anos, que ainda estava viva. Estava sofrendo, mas ainda estava com vida. A filha de Jairo já estava morta. Porque diz aqui o texto, a ressurreição da filha de Jairo. Em outros evangelhos vai dizer que ela estava dormindo. Mas vamos nos ater aqui em Mateus capítulo 9. Então, tendo Jesus chegado naquela casa, eu quero trazer essa palavra nessa noite, que permitam o Senhor entrar na sua casa, não só hoje, mas sempre. Sempre. A presença de Jesus na nossa casa não exclui nem a mim, nem a você, nem nós de problema. Não. Eu acabei de contar semana passada, no domingo, né? O pastor Levi, ele sepultou a sua netinha na sexta passada, no sábado. O seu netinho, perdão, de 1 ano e 6 meses. Saíram da sua casa, foram para o Espírito Santo Vitória, passaram um dia, estavam se programando para passar o feriadão na casa da família, a família toda é de lá, né? Boa parte da família é de Vitória, Espírito Santo. E na madrugada de sexta para sábado, aquela criança começou a convulsionar, a ponto do Roger, o pai da criança, levar para o pronto-socorro, e ali teve ali uma parada cardíaca por 16 minutos. Reanimaram, colocaram na UTI, mas depois não teve mais jeito. Aquela criança de 1 ano e 6 meses veio a falecer. Jesus dentro da casa. Jesus no centro daquela família. Uma família sacerdotal, de altar, uma família que louva o nome do Senhor. Eu coloquei no grupo aí, hoje, uma de nossas igrejas lá em Belfor Roxo, que a água entrou, quem viu? A água entrou e nossos irmãos com rodo, com balde, com o que podia fazer. E eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Isso aconteceu no sábado. Aí eu perguntei para quem me deu aquela foto, olha, o culto de domingo foi suspenso, porque ainda tinha água domingo, estavam secando. Agora imagina que a igreja é muito grande, e com boa parte da igreja de carpete. Imagina o estado, não é? Mas graças a Deus não atingiu o som, não atingiu nada, somente a água entrou, foi por aquele corredorzinho do lado, foi lá atrás, lavou a cantina, lavou o gabinete do pastor, lavou o banheiro, acho que precisava ser lavado. Entrou no santuário, acho que precisava entrar. E aí você fala, Senhor, mas por quê? É a tua casa, o Senhor habita ali. Por que o Senhor deixou as águas entrarem na chuva? Por que não desviou? Não é? E aí a gente conhece um pouco da história do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, aquela igreja do pastor Eduardo, neto da Betina, que nós oramos. E se a gente for contar os dias
de sofrimento, de angústia, de luta. Queridos, se eu for contar os dias dele, eu acho que desde o início de janeiro até agora, né? Quem sabe nós estamos no dia 25, né? Deixa eu ver se consigo enxergar, 25 de fevereiro, né? 25 de fevereiro, quantas lutas você não já passou? Coloquei também aí um pouco do que está acontecendo em Juiz de Fora. Nós temos lá em Juiz de Fora igrejas de Nova Vida, outras igrejas, né? Eu coloquei no grupo de pastores notícias, né? Notícias. E aí eu recebi aquelas imagens. Certamente igrejas, água entrou, porque está tudo, né? A gente está vendo na televisão. E aí a gente se pergunta, Senhor, mas a menina já está morta, por que o Senhor vai entrar na casa? Senhor, o Senhor poderia ter evitado, diminuindo um pouco essas chuvas, que ela não entraria na igreja. E nós teríamos culto manhã e noite. Algumas igrejas nem abriram as portas, porque não tinha como. E aí a gente prega no domingo passado sobre a vontade de Deus, a vontade permissiva, a vontade decretória, a vontade de quando Deus determina, vai acontecer assim, não tem jeito. Não é? E aí a gente fala, Senhor, como pode isso? Como pode isso? Tendo Jesus entrado na casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Talvez alguém possa estar até rindo do Senhor, até rindo do povo de Deus, porque são muitos os lugares, não é, que o Senhor permitiu acontecer isso. Mas sabe de uma coisa, que o Senhor Jesus também estava no barco com os discípulos, lá em alto mar, e ele estava descansando, os discípulos estavam no barco, numa viagem tranquila. De repente veio uma tempestade, vieram ondas altas, ventos fortíssimos, e ficaram todos com medo. E estavam vivos, com medo, vivos. Essa menina estava morta, ela estava morta, ou morrendo. O Senhor entra e fala assim, retirai-vos, porque esta menina, porque não está morta a menina, mas dorme. Sabe o que ele quis dizer aqui com esse texto, quando ele entrou falando assim, olha, deixa comigo, eu estou no controle de todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas sabe de uma coisa, o último culto de oração de fevereiro, eu estou no controle, eu continuo no controle. Amém. Eu continuo no controle. Nós que ficamos, às vezes, preocupados demasiadamente, e esquecemos que Ele tem a sua mão forte. Se você observar nesse texto, que ele falou, retirai-vos, porque não está morta a menina. Deixa comigo. Mas está dormindo. E o que o povo fez? Essa expressão, e riam-se dele. As pessoas duvidaram do que Jesus podia fazer. Queridos, muitos podem duvidar do que Deus pode fazer na sua vida, mas você não pode duvidar do que Deus vai fazer na sua vida. Eu não posso duvidar do que Deus vai fazer na minha vida. Eu brinquei com a irmãozana aqui, a irmãozana voltou correndo de Nova Rocha, né? Com medo das enchentes, todo dia de tarde, está chovendo muito. Eu não sei se hoje choveu de novo, acredito que choveu. Eu estava olhando assim lá para trás, assim, e ainda estava o sol tremendo aqui, eu me escondendo debaixo da árvore, eu vi um raio. Eu disse, Senhor, em algum lugar o negócio está muito feio. Eu já preguei uma vez aqui sobre tempo cinzento. Cinza é cor, querido? Cinza é cor. O branco é cor, preto é cor, Não. vermelho é cor. Preto não é. O preto não é cor, o preto Não, é a preto ausência é cor. de todas as cores. E uma vez eu preguei aqui sobre dia cinzento. Que nós chamamos que o dia está feio. Eu pintei a nossa casa lá por fora. Eu preciso refazer o vídeo. Preciso de tempo,
De tempo, eu estou cansado, mas o Senhor ele vai prover. De cinza. E as crianças, pai, é isso? Isso é coisa feia. Você ama. Mas eu sei que aqui, o tom que eu coloquei, sabe aquela tinta que você faz? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e virou um cinza esquisito, e foi esse que eu coloquei, porque eu estava um pouco desanimado, abatido, né, com o coração corrugado, o Senhor não se dure o vosso coração. Creia em Deus, eu vou com uma tinta nova para você. E aí eu falei, Senhor, mas ficou, irmãos. E eu soube a primeira mão, eu acho que foi profético, né? Hoje eu estava olhando assim de longe, mas está cheio, está apagada, está russo, um negócio esquisito, sabe? E o Senhor falou, tem que trocar isso aí, já compra a quantidade para dar 2 mãos bem bonitas. Eu falei, então, não pode ser cinza, porque cinza, a minha turma falou que é feio. Eu preguei uma vez sobre tempo cinzento, e nós falamos que o tempo é feio. Essa palavra Deus me deu na ponte de Niterói, vindo para cá, lá nos inícios. Ainda não morava aqui, mas já estava dirigindo a igreja. E eu no meio da ponte, chegando de manhã, vindo para o culto da manhã, domingo, e aquele nublado, não via nada, chovendo. E eu só vi assim, o farolzinho, o freio dos carros da frente. Aí o tempo começou, eu cheguei um pouco mais cedo. Depois o dia foi clareando, a chuva passando. Mas aquele dia cinzento, aquele dia que nós falamos que está veio. Né? Que o tempo está ruim. Por quê? Porque está chovendo. Querido, o tempo é ruim quando está chovendo. O vendedor de sorvete está, ó. O vendedor de guarda-chuva, ó. Bom. O vendedor de sorvete, ruim. Então, como Deus agradar, tudo que ele faz. Agora sim, sol de manhã, chuva de tarde. Agrada os dois. Né? Então, a nossa perspectiva que vai dizer se Deus vai ou não realizar um milagre. Aquele povo riu de Jesus, aquele povo duvidou do que Jesus estava falando. Aquele povo não creu que ele era Jesus e poderia mudar a história daquela casa, daquele cenário. Porque isso já estava determinado no coração de Jesus. Eu vou mudar essa história. Todos vão ver que eu sou o Senhor, que eu sou o médico dos médicos, que eu curo, que eu faço, que eu restauro, que eu mudo circunstâncias. Quem diria que o Senhor curaria André do câncer, Gisele do câncer, Osana na pandemia, você de outra, não sei. Quem diria? Ele faz. Estou me lembrando do meu amigo Sérgio, não está mais conosco, né? Nós oramos, mas ele não está mais conosco. O Senhor ele quis. Nosso irmão Sérgio, né? Para quem não sabe, se acidentou em casa, ele não em casa. Traumatismo craniano, levaram para o hospital, 15 dias entubado, faleceu. Meu amigo, sabe? Eu vou olhar sempre com o Edson, eu falei no domingo passado, eu vou olhar com o Edson, eu vou lembrar dele, porque os dois levaram tombos, né, em casa, sofreu um acidente de casa, e o Senhor sustentou a vida do irmão Edson. E o Senhor quis sustentar a vida do irmão Sérgio lá na glória. Mas Senhor, o Senhor entrou aqui para ressuscitar aquela menina, porque o Senhor não ressuscitou o Sérgio, porque o Senhor não evitou aquela criança de 1 ano e 6 meses desse problema, estava tudo bem, a família estava de férias. Lembra da Paula do Igor, a família de um adolescente de 11, 10 para 11 anos, estava de férias, gozando de um tempo especial, de férias com a família, e de repente a criança começa com febre, e vai para o hospital, resumindo a história, leucemia. Aquela família viveu 7 meses dentro de uma UTI de hospital,
Quase que eles viraram o dono do hospital praticamente. O Senhor fez isso, ó, mudou o cenário. A medicina falou: olha, se o ícone sobreviver, ele vai vegetar, ele não vai mexer uma palha no seu corpo. Vocês têm que ser fortes para viver essa história. O Senhor mudou a história do ícone. Que ele saía dos poros do ícone, sangue, nariz, ouvido, boca, olhos. Teve uma vez que a mãe chegou no banheiro, ele estava no sanitário, e aquilo ali tudo ensanguentado, como se tivesse acontecido um assassinato ali, um homicídio. E ele falou: mãe, não se preocupe. E a mãe falou: não se preocupe. Quando olhou para a cama encharcada de sangue. Não se preocupe, mãe, Jesus ele vai me curar. Irmãos, o cenário que você e eu falaria: não tem mais jeito, não tem mais jeito. O Senhor começou a mudar a história. Para resumir, o Senhor curou, restaurou, não precisou de medula, transplante, porque ele falou: eu não quero passar por cirurgia, e morrendo, eu não vou passar por cirurgia, porque a minha medula vai vir do céu. Deus fez um mover naquele lugar, olhou o coração daquela criança, aquela criança foi curada, sarada integralmente. Hoje serve o Exército Brasileiro, o 3º sargento do Exército Brasileiro, serve na cavalaria, ele manda foto, então um mão desse tamanho assim, então, a medicina vai ficar de cama, vai vegetar, não vai ter, não, mas o Senhor é que entrou nesse lugar para dar a vida àquela menina. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu não sei o que você necessita nessa noite. Você vai orar, hoje nós vamos dobrar os nossos joelhos. Você vai clamar. Você vai clamar como aquele homem clamou. Jesus, eu preciso de cura. Jesus, para minha filha. Senhor, entra na minha casa e mude aquela circunstância, aquela situação, mude. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão. Estou imaginando a cena: Jesus entrou, abriu a porta, entrou, a menina está ali deitada, ele chega, segura na mão da menina. Não é isso que está escrito aqui? Aqui. Tomou a menina, ó, Jesus entrou Jesus, vírgula. Tomou a menina pela mão, você segurou ela pela mão, e ela se levantou. Aqui não está dizendo que Jesus orou, cantou um hino, tirou a oferta. Não está dizendo nada disso. Jesus chegou. Quando Jesus chega, ele já chega olhando o cenário. Amém? E se nós somos discípulos de Jesus, quando nós chegarmos em situações difíceis, onde o caos está se levantando, nós temos que olhar o cenário e determinar a presença do Senhor Jesus. Nós temos visto qual está sendo o cenário do nosso país, e temos que profetizar Jesus para este país. Temos que profetizar a mão do Senhor mudando qualquer cenário do nosso Brasil. Temos que orar pela nossa nação e falar: Senhor, como o Senhor fez com essa menina, toque também, Senhor, na liderança, em todas as lideranças. Oramos aqui semana passada pelo executivo, judiciário, legislativo, segurança, saúde, educação. Cada líder destes lugares precisam que o Senhor a tome pela mão, porque ninguém consegue fazer nada. A Bíblia fala: sem mim nada podeis fazer. E para nós irmos dobrar os joelhos nessa noite, queridos, o versículo 26 diz assim: que a fama deixe o quê? Acontecimento. Que acontecimento? De que Jesus entrou na casa daquele homem, que já Jesus operou o milagre da cura da sua filha. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Perceba que a fama do acontecimento só aconteceu porque Jesus estava ali.
O barco dos discípulos só não virou porque Jesus estava ali. A nossa casa hoje, nós não estamos sendo consumidos porque a presença do Senhor, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então a presença do Senhor está na nossa casa. Amém? Precisamos declarar isso, queridos. Na minha casa, ou da presença não, a presença de Jesus. Amém? Na minha casa não. André, ela tem se levantado com autoridade quando percebe que a nossa turma lá está tentando mudar o cenário das circunstâncias, permitindo que os ventos bravios, as ondas fortes comecem a chegar. Ela chega a se levantar: já te vi, eu já te vi. Pega, desceu, mira a porta, bate, retirada, não volta nunca mais. Sabe do que ela está falando? De quem ela está falando, né? Do adversário da nossa. Eu já te vi. Eu sei que você está tentando entrar aqui. Nós temos que fazer isso, querido. Profetizar. Sabe? Eu já estou te vendo, eu sei quem está por trás disso. Mas está repreendido no nome de Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero te convidar a dobrar os joelhos. E você vai clamar ao Senhor. Nós temos 10 minutos, talvez 15 minutos, nós vamos dobrar os nossos joelhos. E você vai ver o que Deus vai fazer, mediante o que você vai se expor para Ele. Aquele homem falou: Senhor, a minha filha morreu. Você vai falar: Senhor, olha a minha necessidade nessa noite. Oh Senhor, vamos jogar nossos joelhos. Amém? Oh Deus, eu quero nessa noite, Senhor, primeiramente te agradecer, porque nós chegamos aqui, Pai, na sala do concerto. Chegamos aqui, Senhor, no Santo dos Santos. Chegamos, Senhor, nesse lugar, casa chamada de oração, porque nós precisamos, Senhor. Oh Jesus, nós precisamos que a tua mão toque na nossa mão, como o Senhor fez com essa menina. Oh Deus, eu sei que o Senhor tem contemplado cada necessidade aqui do teu povo, a minha necessidade, a necessidade desse povo, a necessidade da igreja da Live. Oh Deus, eu sei que o Senhor contempla, porque o Senhor é um Deus presente, onisciente, onipotente. Nada foge do seu controle, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor é o restaurador. Tu és o médico dos médicos. O Senhor é aquele que traz ânimo para o desanimado. O Senhor é aquele que traz sua cura para o enfermo. O Senhor é aquele que quebra, arrebenta os grilhões para aquele que está algemado, Senhor. Aquele que tem vivido vícios do pecado na sua carne, dia após dia. Tu és o Deus que entra no coração dessa vida, Senhor, e restaura e traz vida novamente, como o Senhor fez com essa menina que estava morta fisicamente. Mas quantos de nós não temos vivido, Senhor, uma vida de morte espiritual? De uma morte, Senhor, não física, mas uma morte espiritual. Uma morte, Senhor, que abre brechas para não sentirmos mais a tua presença. Não termos mais prazer, Senhor, de dobrar os joelhos, de orar, de ler a Bíblia, de falar com o autor e consumador da nossa fé, de ter, Senhor, o privilégio de nos debruçar, Senhor, como Maria fez aos teus pés, e falar: Senhor, eu te adoro. Mesmo em meio às circunstâncias adversas da minha vida, eu te adoro, Jesus. Eu preciso de ti. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos ao pé da cruz nessa noite, clamando pela nossa casa, nossa família. Eu quero orar, Deus, pela nossa casa, nossa família nessa hora, pelos nossos filhos.
o nosso cônjuge, Senhor. Oh Deus, sabemos que o inimigo ele tenta, Senhor, atingir a nossa casa. E quando ele não consegue, com o sacerdote da casa, com o homem da casa, com a mulher da casa, ele vai tentar com os filhos. Quando ele não consegue com os filhos, ele tenta de outras artimanhas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer outra coisa, é matar, roubar e destruir. Ele tem prazer nisso. Mas nós servimos um Deus que é vida. Nós temos um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Oh Deus, talvez o cenário que nós temos visto, Senhor, nos dias de hoje, dentro da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, não é o que nós esperávamos. Mas nós estamos determinando e profetizando nessa noite, Senhor, muda a história. Muda a história, entra na nossa casa, Senhor, como o Senhor entrou na casa de Jairo e curou. E no lugar de pranto, no lugar de choro, o Senhor trouxe dupla honra, e trouxe vida, e trouxe alegria. Houve festa, houve cântico, houve louvor naquele lugar. Houve um Deus exaltado, todos puderam entender que o Senhor fez isso. Porque Tu és poderoso e só o Senhor tem poder. Ah, Pai, nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite. Sabemos que temos, Senhor, nós temos muitas necessidades. Talvez um desemprego, aqui estão os pedidos de oração, Pai. Quem sabe, Pai, corte de emprego. Quem sabe, cura física, cura da alma. Hoje a depressão, a opressão. Oh, Jesus. Pai, que caia por terra toda e qualquer porta fechada, que caia por terra toda e qualquer palavra de morte, palavra negativa no nome de Jesus, e faça, Senhor, a fé dos Teus filhos que trouxeram no Teu altar esses papéis, honra a fé deles, Senhor. Ministra um grande milagre. Eu não sei o que está escrito ali, Senhor, nesses papéis, mas o Senhor sabe. Certamente é um grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Oh Senhor, entra na nossa casa, entra nos casamentos, Senhor. O inimigo da nossa alma tem destruído casamentos, ele tem tentado destruir, e muitos ele tem conseguido, Senhor. A prostituição tem entrado dentro dos lares. Oh Senhor, a cobiça tem entrado dentro dos lares. A falta de perdão tem entrado nos lares, nas casas. Oh Senhor, ajuda-nos a vencer, Senhor. Que todas essas coisas caiam por terra. Que nós possamos profetizar: na minha casa não, Satanás, na minha vida não, na vida dos meus filhos não, na vida da minha esposa não, na vida do meu esposo não, na vida da minha família inteira não, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, somente ao Senhor, somente ao Senhor. Oh Senhor, desça com a Tua chuva seródia, desça com a Tua chuva temporal sobre as nossas vidas, desça com o Teu Espírito para nos renovar, Senhor, nessa noite. Nós somos pecadores, miseráveis, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos tanto somente de Ti, Jesus. Contempla, Senhor, a necessidade do meu irmão, da minha irmã, que agora abre essa boca, a sua boca e declara para o Senhor. Só Tu pode, Senhor. Só Tu pode, porque nós vimos um texto que só o Senhor podia. E o Senhor entrou naquele lugar e operou milagre. E a fama desse milagre percorreu por toda aquela cidade. Todos tomaram conhecimento do que o Senhor fez. E nós precisamos, Senhor, tomar conhecimento daquilo que o Senhor está fazendo. Quantas famílias aqui hoje representadas, Senhor. Oh Jesus, soberano. Glorificado seja o Teu santo nome. Oh Jesus. Quantos são os momentos que nós perdemos a nossa
força, Senhor, até mesmo de vir para a tua casa, de dobrarmos nossos joelhos em casa, de ler a tua palavra em casa, de colocar um louvor para ouvir, porque já estamos desanimados e é uma brecha para o inimigo da nossa alma. Mas essa brecha nessa noite está sendo fechada pelo Espírito Santo de Deus. Nós repreendemos todo o levante do inferno sobre a casa do meu irmão, da minha irmã. Eu quero profetizar, Senhor, casamentos edificados em Cristo Jesus. Enquanto, Senhor, o mundo está pregando que existe, Senhor, um outro padrão de família, nós estamos repudiando pela autoridade do Espírito Santo de Deus. A única família que existe é a que o Senhor formou lá no Gênesis. Não temos como negociar, Senhor, esta verdade pura. Oh, Senhor, abre os olhos desses homens, Senhor, para que possam entender essa verdade de uma vez por todas. O mundo tem vivido, Senhor, a Sodoma e Gomorra novamente, mas o Senhor está a ponto de voltar. O Senhor está voltando. Oh Deus, o que nós temos visto são coisas tremendas. O seu nome sendo escarnecido o seu nome. Oh Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, os nossos pré-julgamentos. Nós olhamos as redes sociais, Senhor, e vem logo no nosso coração, na nossa mente, logo uma palavra de repúdio, vem logo, Senhor, um sentimento tão complicado, Senhor, porque nós conhecemos a verdade. A tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos hoje, Senhor, negligenciando essa palavra, porque não temos visto, Senhor, libertação nessas vidas, que hoje tem falado do teu amor, não há libertação nessas vidas. Oh Jesus, a tua palavra, a igreja santa do Senhor, os templos, Senhor, é casa de restauração, é casa de conserto, é casa, Senhor, para que o pecador, como nós um dia entramos, Senhor, e permanecemos, porque nós precisamos de conserto a cada dia. Oh Jesus, nós entramos, o Senhor nos recebeu como nós estávamos, mas o Senhor nos transformou do jeito que o Senhor espera em nós. O mundo tem falado, Senhor, que as igrejas têm expulsado muita gente, porque não entendemos a vontade deles. E isso não é verdade. As portas da igreja sempre estarão abertas para todas as pessoas, todas as vidas, todas as almas. Só que quando essas vidas, essas almas entram pelas portas das vidas e se encontram com o verdadeiro Senhor, tem um encontro real, individual, sincero, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não tem como continuar da mesma forma que entrou. O Senhor recebe a todos, mas não aceita como a natureza dessas pessoas, como estão vivendo. Por isso o Senhor transforma, por isso o Evangelho transforma. Nós queremos, Senhor, te pedir, transforma o nosso Brasil. Transforma, Senhor, porque existem, Senhor, ideologias tentando mudar o cenário espiritual da nossa nação, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. As portas da igreja jamais serão fechadas. A tua palavra
sempre será fiel e verdadeira. Podem tirar versículos, podem rasgar páginas da Bíblia, a tua palavra sempre será a mesma. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão me passar. Oh Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Levantamos um clamor agora, Pai, por Juiz de Fora, por cidades, Senhor, por estados que estão sendo atacados, estão sendo, Senhor, atingidos, Deus, pelas enchentes, pelas fortes chuvas, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor, mas nós queremos clamar, Deus, para que o Senhor possa livrar. O cenário é caótico, pessoas perdendo vidas, Senhor, trancadas dentro de carros que estão sendo engolidos por enxurradas, por ondas caindo dos rios, pessoas sendo arrastadas e nunca serão encontradas, Senhor. Deslizamentos, Senhor, casas sendo invadidas por água, Senhor, pessoas perdendo tudo, tendo que refazer tudo de novo, Senhor. Tem misericórdia, tem misericórdia. Eu sei que tudo está no seu controle, mas nos mostre, Senhor, com um propósito. Precisamos entender, Senhor, e sabemos que a tua vontade era boa, perfeita e agradável. Que o teu propósito aconteça, Senhor, e nós possamos ver, e nós possamos entender o milagre, Jesus. Nós queremos orar, Deus, pelos milagres que já estão acontecendo nessa noite, na vida do meu irmão, da minha irmã. Entramos aqui de um jeito, estamos saindo daqui transformados. Eu creio nisso, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Estamos saindo daqui, Senhor, modificados pelo Senhor, pela palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor realizou nesse lugar, por tudo que o Senhor está realizando nesse lugar. Ouça o clamor dessa igreja. Ouça o clamor dessa igreja. Ouça o clamor, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor ouve o clamor que se faz nesse lugar. Responda no Senhor. Oh, Jesus, o Espírito Santo passeia sobre nossas vidas nessa noite. Oh, Jesus, precisamos continuar ouvindo a tua voz. Somos gratos, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Somos gratos, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és poderoso. Tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de amor, de oração, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos orar, queridos, pela nossa irmã Lindaura, 94 anos, avó da Andréia. Essa avó, né, Andréia? Avó, né? Mãe da minha sogra, 94 anos, cabelo branquinho, é um branco indo para o azul, indo para o lilás, é lindo, diferente de todo branco que eu já vi na minha vida. E ela sofreu um acidente dentro de casa. Como foi com o Emerson, como foi com o Sérgio,
E ela caiu, levou um tombo em casa. Ela sempre cuidava ali dos gatinhos. Dava comida e tal, os gatinhos passavam comida na perna, fazia aquele carinho, aquela coisa. Mas nesse dia, foi o dia, né? Foi sábado passado, meio daquela chuva toda, ela tropeçou, caiu, fraturou o fêmur. Eu acho que vai passar para uma cirurgia amanhã ou sexta. Nós vamos clamar. Vamos ficar de pé? Nós vamos clamar. Lindaura, 94 anos. Irmãos, cirurgia de fêmur, 94 anos. Ela acordava às 6 horas da manhã todo dia, botava o tênis, uma bermudinha, uma camiseta, saía da sua casa e do lado assim, praticamente como daqui a 2 quadras, uma Vila Olímpica, e ela no passinho dela. 94 anos, coisa que eu não passo, né? Oh, Senhor. A hora está ali, ó. Eu não saio da minha casa para ir para nada. Eu já acordo, paro, e daqui a pouco está de noite, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Ela acorda todo dia, 6 horas da manhã. Por que os mais experientes acordam muito cedo? Por que, irmãos? Tinha o mais experiente lá em frente à minha casa, 5h30 da manhã, todo dia, varria a calçada e lavava. Eu já sabia que era 5h30, quando eu estudava vassoura, nem precisava lavar relógio, 5h30, nem botava para despertar. 5h30, seu João, varria, uma calçada gigante, depois veio arrancar a mangueira. 5h30, o dia ainda estava dormindo, e ele estava acordado. E ela, todo dia, acorda às 6 da manhã, faz o seu café, faz as coisas, e quando começa a planear, para a academia lá, uma livre, aquele trotinho dentro, 94 anos, e agora não vai poder mais, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, a gente está se pedindo para que chegou agora a nós. Irmã Lindaura, Senhor, 94 anos, cuida do coração dela, de todas as filhas, os filhos, uma cidade, uma família muito grande. Cuida, Senhor, do coração dela. Sobe o coração da velha, guarda-nos, Senhor. Não sabemos qual será o desfecho, Deus, mas eu sei de uma coisa: o Senhor entrou nesta casa e o Senhor tocou na mão e trouxe a vida novamente. Pai, faça isso na vida da nossa avó, Laura, Senhor, 94 anos, para a medicina, para uma cirurgia complexa, uma recuperação quase que impossível, Pai, mas para o Senhor não é. Para o Senhor não é. Nós queremos profetizar no nome de Jesus que amanhã ou sexta-feira, o dia que for, o dia que o Senhor marcou, comece já tocando naqueles médicos, Senhor, desde o cirurgião, desde a recepção daquele hospital, até o dia da alta, Senhor. Toma a frente, a direção, já vai tirando todo o empecilho, já vai arrancando, Senhor, toda a pedra de tropeço, já vai, Senhor, colocando por terra cada levante do inferno. Pai, nós vamos declarar a vitória no nome de Jesus, Senhor, da nossa avó Lindaura, Senhor, nessa cirurgia que sabemos que é algo bem complicado, mas o Senhor jamais perdeu o controle de nada. E mais uma vez nós estamos clamando, Pai. Eu sei, Senhor, que tudo será feito segundo a vontade e desejo do seu coração. Muito obrigado, Pai, porque nós temos um Deus para nos recorrer. Nós temos um Deus que ouve. Nós temos um Deus, Pai, que nos responde. Nós temos um Deus que faz todas as coisas. E a fama percorre, porque a fama veio porque o Senhor estava presente. Eu quero profetizar, Senhor, a cura, que nessa hora Pai, ela possa estar sem dor, talvez aquela medicação, Pai, que venha fazer efeito. Eu não sei como que ela está, Senhor, vivendo dia após dia, até chegar o dia de amanhã ou sexta, mas uma coisa eu sei, o Senhor
já está providenciando tudo, e tudo é tudo mesmo, Pai. Eu quero te agradecer, porque esse pedido, Pai, chegou a todos os céus, como esses pedidos chegaram também até os céus. Te louvamos nessa noite, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. 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 Eu não sei se você já pegou o envelope. Vamos servir o Senhor. Enquanto os diabos estão circulando aí com os envelopes para você servir, né? Tem que ser bem rápido, não deixando terminando o culto. Deixa eu dar um único anúncio. Próximo domingo, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Olha aqui que é a escola, ó. Tá. Estamos numa lição falando sobre a vontade de Deus. Olha que o pastor não conseguiu terminar a mensagem vontade de Deus semana passada, e nós estaremos terminando, se Deus quiser, né, irmã? Se Deus quiser, domingo agora, de 8 às 9. Então ore para Deus, para que Deus possa usar minha vida nessa continuidade da lição. Está falando sobre a vontade de Deus. Queridos, é um tema maravilhoso. Estamos estudando a revista com um novo tema, que são qual é o tema? Coloca aí, irmãos. Fundamentos do que sustentam a nossa vida. Fundamentos que sustentam a nossa vida. Olha, serão 12 lições, né, de pastores, de aqueles de Nova Vida, vários pastores. Não é? Então, estamos hoje só na primeira lição dessa revista. Primeiro trimestre, né, esse primeiro trimestre de 2006, fundamentos que sustentam. Aqui está a nossa fé, não está dando para ver, mas a nossa fé. Tá bom? Então, não falte, próximo domingo, 8 horas da manhã, né, e logo após culto de Santa Ceia, consagração, Santa Ceia, não falte, esteja aqui para você participar do corpo, do sangue de Cristo, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E nós temos que renovar essa aliança, como diz a palavra, até que Ele venha. Amém? Amém. Não deixa os impossíveis te impedir de vir aqui. Não deixa o desânimo te impedir de vir aqui. Não deixa o calor te impedir de vir aqui. Não esteja aqui para adorar o Senhor. Amém? Fique de pé, fique de pé. Senhor, como é bom ficar aqui, né, irmãos? Como é bom ficar aqui, né? Amém. Quero agradecer a presença da nossa irmã aqui, né? Está na casa da Dona Joana, né? Tomando a Coca-Cola da Dona Joana, café. Amém. Vamos embora, queridos. Agindo Deus, tudo eu posso. O Senhor é meu pastor. Quem é Ele? Que até o vento lhe obedece. Quem é esse? Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que vieram aqui, por essa igreja, essa multidão que veio nesse lugar nessa noite, Senhor, para dobrar os joelhos, para falar contigo, para chorar na tua presença, para sentir a doce presença do Espírito Santo. Oh, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo louvor, muito obrigado pela palavra, pelos anúncios, pela colheita. Agora leva-nos em paz para nossos lares, Senhor, até um todos ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, guardada pelo Senhor. Senhor, como nós vemos na entrada, no início desse culto, Pai, em paz eu me deito, porque o Senhor é quem estará comigo. Eu vou repousar, eu vou descansar. Como o salmista falou, em paz verdejantes. Guarda-nos, Senhor, e acrescenta na nossa vida enquanto nós estamos dormindo, descansando. Porque o Senhor é o Senhor que continua trabalhando ao nosso favor. Muito obrigado, Deus, por esses fiéis aqui. Muito obrigado pela nossa irmã Lucy, que está na live, Senhor, por tantos outros que também estão na live. Que o Senhor possa nos abençoar rica e abundantemente. Te louvamos assim no nome de Jesus. Dá-nos em paz. Acaba todos nós ao nosso redor. Nos dê uma noite de vitória, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações sempre eterna do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e amém.
e amém. Vão em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você pode, aplauda o Senhor. Aleluia.